Olá, pessoa querida! Gratidão por estar aqui comigo em mais um programa Pão com Prosa. Eu sou a Carla Mello e o nosso episódio de hoje é O que a sua infância diz sobre você? Ora, estamos em outubro, que é o mês das crianças. E o que você acha deste tema? Vamos ver quais são os temas que a gente vai conversar aqui hoje? O conceito de infância ao longo da história, um resumão básico, a nossa criança interior e como tratamos as nossas crianças hoje. Para começar a nossa conversa, eu trouxe aqui um poema do escritor, poeta chileno Pablo Neruda. Você já ouviu falar? Pesquise sobre ele, ele tem muitas poesias legais e tem um filme que eu super indico que se chama O Carteiro e o Poeta, que conta um pouquinho da história do Pablo Neruda. O poema dele, que eu selecionei para a nossa conversa de hoje, que eu peço agora que você se coloque num lugar de abertura para ouvir ativamente, pensando nas suas emoções, mentalmente. Deixe esse poema falar com você. O título é 44, O Livro das Perguntas. Onde está o menino que fui? Segue dentro de mim ou se foi? Sabe que não o quis nunca e que tampouco me queria? Por que andamos tanto tempo crescendo para separar-nos? Por que não morremos os dois quando a minha infância morreu? E se a minha alma tombou, por que permanece o esqueleto? 44, o livro das perguntas. Repetindo. Onde está o menino que fui? Segue dentro de mim ou se foi? Sabe que não o quis nunca e que tampouco me queria? Por que andamos tanto tempo crescendo para separar-nos? Por que não morremos os dois quando a minha infância morreu? E se a minha alma tombou, por que permanece o esqueleto? Perceba as relações que você consegue apreender ouvindo este poema sobre a infância. 44, o livro das perguntas. Onde está o menino que fui? Segue dentro de mim ou se foi? Sabe que não o quis nunca e que tampouco me queria? Por que andamos tanto tempo crescendo para separar-nos? Por que não morremos os dois quando a minha infância morreu? E se a minha alma tombou, por que permanece o esqueleto? Receba este poema, sinta este poema e reflita. Bom, o conceito de infância. Vamos pensar aqui um pouquinho etimologicamente. Se eu pergunto para você o que você acha que é a infância, como você definiria a infância? Você certamente teria alguma resposta. Quem sabe você até seja uma pessoa que trabalhe com este público, não é mesmo? Professoras de educação infantil. A nossa palavra infância, ela vem do latim, ela tem duas variações. Pode ser infantia, no sentido de dificuldade ou incapacidade de falar, mudez, meninice, primeira idade, aquilo que é novo ou novidade, ou ainda do infans, no sentido daquele que não fala, criança. Bom, quando a gente vai pensar em infância, esse termo, assim como diversas relações que a gente tem na vida, mas isso é uma etapa pela qual todos nós já passamos e temos contato direto ou indireto. Pode ser que você goste, que você não goste de criança, mas a questão é que existe um ponto muito importante pelo qual a gente já passou e outras pessoas, né, que estão nascendo vão passar e nós estamos em correlação com esses sujeitos. Ao longo da história, essa
concepção de infância, ela não era muito bem definida. Inclusive, eu até pesquisei um artigo de uma psicopedagoga, Laura Caldeira, de 2010, onde ela traz um resumo muito interessante a partir de dois estudiosos do tema. Um deles é o Felipe Ariès, que traz no livro A História Social da Criança e da Família. E o outro, ou a outra, é Colin Haywood, uma história da infância da Idade Média à época contemporânea no Ocidente. E olha que interessante, porque é legal a gente sempre olhar para a história, e as ciências sociais e humanas, de um modo geral, trazem muito material para que a gente consiga perceber e entender diferentes perspectivas e pontos de vista, não é mesmo? Porque ainda hoje, quando a gente fala sobre infância, pode ser que existam, pode ser não, certamente coexistem muitas concepções a respeito disso, e às vezes nós mesmos podemos talvez não ter clareza ou não parar para refletir sobre do que se trata, mas como tudo na vida, a gente pode olhar para o que já foi experienciado por outros sujeitos para que a gente possa aprender com isso, não é verdade? A criança, por muito tempo nesse material pesquisado, o que se coloca, o que é fato, é que ela era vista por muito tempo como um pequeno adulto, mas de certa forma inferior. Então não tinha tanta diferenciação de tratamento assim. Elas eram consideradas, segundo um desses autores cita, como adultos imperfeitos, ou seja, eles eram pequenos adultos, mas eles não tinham capacidade e força física para fazer o que os adultos fazem. Que loucura, né? Então, é muito comum a gente voltar, olhando para o passado, né? Principalmente ali da Idade Média, que as crianças trabalhavam. E hoje, infelizmente, ainda a gente percebe em alguns lugares coisas absurdas como casamento infantil. Mas, enfim, esses estudos mostram que até, por exemplo, o século XII, pensa, gente, vamos retornar aqui, né, à evolução histórica da humanidade. As condições de saúde e de higiene, como um simples lavar as mãos, coisas que hoje para a gente é tão básico, não existia. Então, o que acontece é que as doenças eram inúmeras e, por consequência, a mortalidade infantil era gigantesca. Crianças nasciam e morriam, assim, aos montes, na verdade. E isso era, né, dentro daquele contexto, era considerado algo normalizado, normal. E as crianças sempre foram tratadas com uma certa indiferença, dentro do período medieval até o começo ali do período moderno, né? Uma certa insensibilidade, como o Haywood comenta, em relação à criação de filhos. E aí, citando aqui a autora, eu acredito que seja uma autora, ela fala: os bebês abaixo de 2 anos, em particular, sofriam de descaso assustador, com os pais considerando pouco aconselhável investir muito tempo ou esforço em um, abre aspas, pobre animal suspirante, que tinha tantas probabilidades de morrer com pouca idade. Olha só que interessante, porque o que acontece é que aqui seria uma natureza muito mais próxima do que a gente percebe uma certa animalidade, não é mesmo? Em que a gente vê que as crianças eram tratadas de forma, ok, se sobreviver, se vingar, como se dizia, vamos que vamos, se não vingar, morreu, daqui a pouco vem outra, porque era muito isso que se colocava, logo outra, Ares cita numa outra parte que eu tirei do texto, e que tinha algumas pessoas tinham aquele sentimento superficial, quando elas eram bebezinhas ainda, né? Um pouco de paparicação, mas era tipo, ok, um certo apenas para olhar para a criança de forma a se divertir, né? Mas se ela morresse, ok, algumas pessoas de vez em quando, provavelmente as mães, ficavam um pouquinho desoladas, mas a regra era não fazer caso, porque realmente outras crianças iriam chegar. O que tudo isso demonstra é que a infância, por longos períodos, ela foi considerada como um ser à margem. As crianças, de um modo geral, eram seres sujeitos à margem da sociedade. Estavam totalmente anônimas, né? E outra questão que a Haywood traz, que é muito interessante a gente pensar, porque muitas pessoas dizem
Ah, não precisamos falar sobre direitos das mulheres porque as coisas mudaram, mas a gente precisa aprender e entender como a história nos mostra como existem estruturas que são muito antigas e que elas continuam permeando na nossa sociedade, porque a Haywood comenta que, nas suas pesquisas, o tratamento que era dado para uma criança do sexo masculino era muito diferente do tratamento pela criança do sexo feminino, porque aqui ela cita, abre aspas, as meninas costumavam ser consideradas como produtos de relações sexuais corrompidas pela enfermidade, libertinagem ou a desobediência a uma proibição. No caso, ter uma filha mulher não era uma coisa muito agradável. Olha que loucura e olha as correlações que a gente pode fazer com o machismo estrutural que existe na sociedade até hoje, percebam. Seguindo nesta lógica, Haywood comenta que a descoberta, entre aspas, né, da infância, ela começou ali no século XV, XVI e XVII, quando vem um processo de renovação de pensamento mesmo. Porque mesmo nas artes ficou sendo ignorado por muito tempo a figura da criança, não era considerado algo importante. E mesmo entre as famílias que tinham dinheiro, entre os nobres, isso passou muito batido pelas pesquisas e análises que foram feitas. Então, as crianças precisaram ter, né, quando elas começaram a ter um tratamento mais especial, foi nessas mudanças de pensamento ali, que elas ficavam, digamos assim, aquela ideia que se tinha de que criança era um pequeno adulto, um adulto imperfeito, ela passou a ser vista como se fosse, é uma espécie de quarentena, essa criança está fermentando para que ela possa, né, a partir de uma determinada idade, integrar o mundo dos adultos. E aí começou-se um sentimento novo, né, dos pais se interessando pelo quê? Aí aqui é um ponto importante, que tem muito a ver com o nosso trabalho, que aí começou a escolarização, os estudos, né, das crianças. Então, obviamente, estamos falando de sociedades aqui onde a educação era um privilégio, então não era todas as crianças que estudavam, né? Mas as famílias que tinham condições financeiras, as classes médias e altas, elas começavam a se preocupar, né? E isso ficou muito mais claro a partir do século XIX e XX, com esse papel primordial que os estudos ocupam na vida das suas crianças. Muitas famílias, inclusive, Ares comenta, que começaram a se organizar em torno desta criança, porque temos aqui a história de um legado, vamos perpetuar a minha espécie, né? Aqui a criança sai do seu anonimato, então ela começa a se tornar um sujeito, né? Tanto que se percebe nesses estudos que aqui o número de crianças que nasciam por família começaram a se pensar numa limitação. Mas um parênteses é importante, como eu comentei lá no começo. A gente fala sobre as concepções desse termo, dos significados que isso seja, essa ideia de se limitar o número de crianças, é muito relativo em relação ao lugar que você ocupa na sociedade, não é verdade? Porque aqui nesses estudos certamente precisaríamos ver a fundo quais foram as famílias pesquisadas e acredito que muito, pelo que eu percebi da pouca leitura que fiz, que tem a ver aqui com um recorte mais das classes médias e altas, porque o povão, digamos assim, de um modo geral, isso acabava sendo de outra forma. Né? É importante ter esse parênteses, porque ainda hoje, quando a gente vai pensar em concepção de infância, muitas concepções e realidades coexistem. Algumas, infelizmente, para o lado negativo, né, com trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes e outras coisas mais. E outros fatos também no sentido que, às vezes, a gente até não sabe como lidar com esse ser que é um pouco diferente da gente quando nos tornamos adultos, porque acabamos esquecendo de como fomos crianças, não é verdade?
Então, é muito importante que a gente perceba como todos esses entrelaçamentos fazem lá do passado, e claro, aqui os estudos estavam focados na Europa, mas a gente pode trazer que tem rescaldos, respingos, digamos assim, no Brasil, porque estamos imersos numa cultura ocidental, fomos colonizados, então tudo isso está permeando a nossa história. E depois, ali no século XX e XXI, principalmente, né, a consolidação do papel que a educação como um direito de crianças e adolescentes começou a fazer toda a diferença no processo de como as próprias famílias, a própria sociedade lida com esses sujeitos. E hoje, até no texto da Caldeira, ela menciona que, como pedagoga que ela é, psicopedagoga, que a gente percebe uma concepção de criança no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, atualizado, a última atualização aqui de 98, não sei se tem outras, né? Afirmando o seguinte, abre aspas, as crianças possuem uma natureza singular que as caracterizam como seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. E é a partir disso que tudo vai sendo organizado em relação a esse processo de aprendizado, de educação e de tratamento para as crianças de um modo geral. Aqui no Brasil, a gente tem toda essa estrutura. Eu particularmente não frequentei creches, mas hoje trabalhei numa ONG que tinha creches. Existe toda uma estrutura que se prepara ou pretende se preparar para atender essas crianças. Aqui a gente pensa de 0 a 6 anos, mas também ali até os 14, 15 anos, né, dentro da educação formal, de um modo geral, tudo é pensado a partir disso. Tem prós e tem contras? Tem. Mas é importante que a gente viu essa virada, essa mudança de paradigma mesmo, da importância que é a gente olhar para as nossas crianças. E olhar de uma forma responsiva e de uma forma a garantir os seus direitos e a garantir esse cuidado deste ser. E é dizendo isso que eu quero agora trazer aqui um tema que pode não ser muito agradável para muitas pessoas. A nossa criança interior. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas quando a gente fala deste termo criança interior, nas terapias de um modo geral e a própria psicologia e psicanálise tem longos estudos que trazem os impactos que essa fase da nossa vida traz para a formação da nossa personalidade. Isso mesmo. Esse momento, esse período, quer a gente goste ou não, eu sei que para muitas pessoas é doloroso falar. E, inclusive, pessoas que nem lembram muito da sua infância porque foi um processo que não foi agradável. E aqui é interessante a gente pensar dessas concepções que se tem em relação ao ser criança e como os adultos convivem com as crianças, né? Como foi a sua infância? Você tem momentos e memórias boas ou ruins? Agradáveis ou desagradáveis? Qualquer processo de autoconhecimento e processos terapêuticos, sejam eles com psicólogos ou com terapias holísticas, inevitavelmente vão trazer este tema de que a gente precisa olhar, reencontrar esta nossa criança interior, esteja ela ferida ou machucada, e ressignificar esses processos que vivenciamos lá na infância. Não é uma tarefa fácil. Aliás, precisamos ter muita coragem para olhar para essa criança que fomos. E às vezes as dores podem ser mais fortes nessas lembranças do que as alegrias, mas certamente tem alegria também que a gente vivenciou nesse momento. Então, eu sugiro, né, se você está nesse processo de autoconhecimento, se você tiver condições, busque um psicólogo para fazer um tratamento adequado, porque muitos traumas, muitas dores, muitas feridas nossas, elas
se consolidaram nesta fase da infância. E às vezes ainda hoje a gente responde aquilo que a gente vivenciou naquele passado. A gente reage. E aí aqui a gente até poderia pensar, por exemplo, você está tendo um comportamento infantil. A gente às vezes usa esse termo infantil como uma coisa muito negativa e pejorativa, não é verdade? Que a pessoa está sendo imatura, que ela não fala, ela não tem consciência. Vocês viram? Sabe a etimologia da palavra que eu mencionei lá na frente? Por muitos anos, inclusive dentro dos próprios estudos, das reflexões de grandes pensadores, criança foi ignorado, né, foi marginalizado, porque não falava. Olha a questão da linguagem aqui de novo, né? Aquele ser que não fala é um ser que não tem importância, será? Mas será que não fala ou talvez fale numa linguagem que a gente não entende? Hoje estou jogando para vocês e para mim várias reflexões em relação a este tema. E agora eu gostaria de jogar também outra questão aqui para que vocês reflitam nas vidas de vocês. Estamos no mês de outubro ainda, que é um mês que eu particularmente adoro, e tem o Dia das Crianças, tem o Dia dos Professores, mas ao olhar para a sua criança interior e também a maneira como nós tratamos as nossas crianças hoje. Eu não sei se existe aqui o nível individual e o nível coletivo. Tudo que a gente fala sempre tem essa lei de correspondência, digamos assim, né? Do nível mais individual para o nível mais coletivo. Talvez você conviva ou não com crianças, talvez você goste ou não de crianças, né? Mas no nível coletivo, é importante a gente entender, como eu mencionei, o quanto essa mudança de paradigma, de olhar para o papel das crianças enquanto seres singulares, diferentes de adultos, mas muito, né? E mesmo assim, dentro de cada universo, a gente não pode colocar numa caixinha que todas as crianças são iguais, porque não são. A gente sabe que não, né? Você pode ter sido uma criança levada, você pode ter sido uma criança mais reservada. Era o meu caso, quando eu era criança, eu era muito mais reservada do que aquela criança serelepe, bagunceira, né? Então, assim, nós temos muitas nuances dessas concepções de que tipo de criança fomos e de que tipo de crianças com as quais nós lidamos ou não hoje em dia, porque muitas pessoas não convivem com criança. Mas no nível coletivo, voltando, é importante a gente saber que existem leis de proteção e garantias de direito dessas crianças, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, embora seja relativamente recente, né, um dos grandes norteadores desse processo, e a própria educação. E claro, falo aqui pela bandeira de professora, mas é muito importante que pais, tutores, de um modo geral, dessas crianças estejam atentos a toda a estrutura, todo o processo que garante a questão obrigatoriamente, né? Claro que a gente sabe que no Brasil é obrigatório que até aos 18 anos as crianças estejam matriculadas em escolas, mas isso não é uma coisa normal. Isso é muito recente, percebe? E o papel e os impactos que tudo isso tem na nossa vida. Como às vezes a gente sabe que tem muitas falhas atualmente, então olhando para essas leis, olhando nesse nível do coletivo, pensar o que podemos fazer para melhorar o futuro dessas crianças, as futuras crianças que estão chegando também. Isso é importante para a nossa formação de sociedade, seres correlacionais que somos, não é mesmo? Até recentemente teve as eleições de conselhos tutelares que também trabalham nesse sentido para garantir esses direitos, mas nós podemos fazer o nosso papel também. Cabe a cada um de nós olhar e colocar o equilíbrio nessa balança do individual e do coletivo. Porque, voltando um pouquinho a essa história da nossa criança interior, e já que estamos falando sempre do lugar de fala da educação, às vezes na escola a gente sabe que ali há uma diversidade, é uma instituição, há uma diversidade de convívios entre professores, estudantes e entre estudantes e estudantes, e aqui também pode nascer muitos traumas. Às vezes você sofreu bullying quando era criança na escola. Hoje em dia, a gente nem sabia o que era essa palavra, né? Hoje em dia já está se trazendo esse tema à tona, mas pode ser que muitas pessoas estejam na escola vivenciando essa situação e a gente não saiba.
teus próprios filhos, teus próprios sobrinhos, sobrinhas. Então vamos ficar atentos, porque essa fase da vida pela qual todos nós já passamos e muitas outras pessoas ainda vão passar, tem a sua certa vulnerabilidade, mas existe uma corresponsabilidade coletiva para que a gente garanta os direitos dessas crianças. E aqui estamos falando novamente dentro de uma cultura ocidentalizada, porque se a gente for olhar, por exemplo, para alguns povos indígenas, eu sei de uma história, eu não sei de qual etnia, que se é geral, que as crianças elas são cuidado do coletivo. Claro, ela é gerada por uma mãe, por um pai, mas todo mundo acaba sendo pai e mãe daquela criança, os maiores cuidando dos menores. Isso é interessante, não? Porque hoje em dia, se a gente for pensar entre nós, eu adoro criança, é o meu caso, mas eu não tenho criança, porque a parte difícil, né, a gente acaba deixando para quem? Para os tutores, que são geralmente os pais, principalmente mães, avós e tias, enfim. Aqui a figura feminina é extremamente importante, mas também é outra questão que deve ser pensada. De um modo geral, pensando nessa ideia da nossa criança que fomos, que ainda está em nós, vamos tentar fazer lembranças agradáveis e positivas de quando a gente era criança, quais coisas legais, quais coisas boas a gente tinha. Isso ajuda também a gente a se conhecer e se reconhecer. Quais padrões de pensamento, de brincadeira que eu ainda trago da minha infância, coisas saudáveis, né, gente, por favor, que eu trago da minha infância para hoje. Que tal eu escolher e me permitir, nesse mês de outubro, reviver esse momento de infância? Às vezes, brincando de pula-pula, às vezes, comendo um sorvete, se lambuzando, coisas pequenas, mas a criança, ela tem algo tão maravilhoso porque é na simplicidade que ela vivencia aquela alegria. Eu não sei se você já teve algum momento de convívio com crianças, mas quando a gente está convivendo com crianças, a gente percebe isso. Eles visualizam e percebem de um outro lugar em que, às vezes, uma chuva, tomar um banho de chuva, coisa que pra gente adulto é chato, para eles é maravilhoso. E o que a gente consegue aprender com isso? Lembra e fala pra mim, conta pra mim nas minhas redes sociais o que você adorava fazer quando você era criança. E hoje é isso, este tema agradável, claro, pensando sempre com responsabilidade, mas fechamos o nosso programa pensando que tipo de criança que eu fui, como você foi quando era criança. Até semana que vem, um beijo no coração.